Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo sejam com cada um de vocês, meus irmãos. O desafio para iniciar é este: se você não tem certeza de sua salvação, que você possa abrir o seu coração e se render aos pés de Jesus, Salvador, o único e suficiente Salvador. Amém? Irmãos, é corrente dizer que a Bíblia é cristocêntrica. De fato, o é. Pois ela começa com Cristo, Cristo permeia suas páginas e ela termina com Cristo. Sendo Cristo o Salvador, o mediador da salvação, nós podemos sim afirmar que um dos temas centrais da Bíblia é a salvação. Tem sido enfatizado o Deus missionário, a glória de Deus. Verdade, a glória de Deus é também tema central das Escrituras. Mas a salvação também o é, penso assim, um deles. E sobre a salvação que eu quero meditar com vocês. E o tema é os 3 tempos da salvação. Antes, porém, quero pensar com vocês sobre uma palavra, uma profecia da parte de Deus, por meio do profeta Daniel. Está registrada no seu livro, capítulo 12, verso 4. E correrão de uma parte para outra. E o conhecimento se multiplicará. Em algumas versões vem o saber se multiplicará. Conhecimento, eu penso que é melhor, uma melhor tradução, porque sabedoria é o uso correto do conhecimento. E a ciência, ela se preocupa com o conhecimento. E sobre esse conhecimento meramente humano, sem o uso dele para o que é correto, que se usasse corretamente seria sabedoria, agora é loucura para Deus. Porque Deus diz em sua palavra que o conhecimento humano é loucura para com Deus. E ele está se referindo a esse conhecimento daqueles que se acham tão entendidos na ciência, que Deus diz que é loucura. E uma forma tranquila da gente entender isso é quando você pega os cientistas falando acerca do segredo. E o The Secret conduz as pessoas a serem donas do seu futuro. Você determina, você que define o seu futuro, se você observar, se você aplicar o segredo. Então, o The Secret é um método científico de conhecimento testado e provado. As pessoas testam e provam que é verdade. Mas isso é loucura para Deus, sabe por quê? Porque nós não podemos acrescentar um côvado, 45 centímetros no curso da nossa vida. Mas o profeta Daniel falou sobre isso, irmãos, sobre esse conhecimento que se multiplicou. E eu quero dar apenas um exemplo, para você pensar que a partir desse exemplo que eu vou dar, entendo que todas as demais ciências têm se desenvolvido de uma forma espantosa por causa dessa descoberta, por causa deste desenvolvimento que aconteceu em 1947. Desenvolveram um componente, um semicondutor chamado transistor, tem 3 terminais, e em 1948 ele foi apresentado ao mundo, e a partir daí ele foi sendo desenvolvido. E o resultado desse desenvolvimento, dessa pecinha, desse semicondutor, é que nós chegamos ao chip, às memórias de computadores, aos grandes computadores. Então, essa dopagem de transistores num chip foi o grande desafio. E à medida que eles foram desenvolvendo isso, eles foram dopando transistores em chip, nesses chips, nessas memórias de computador.
e quando eles alcançaram a cifra de 500 mil, foi um feito inédito, mas depois foi para 1.000, para 1 milhão, e aí eu já não sei nem mais o que não dá nem para expressar que hoje nós temos nanotecnologia aí. Então, irmãos, a tecnologia digital que nós temos nas nossas mãos aí, smartphone, notebook, computadores, eles só foram possível o seu desenvolvimento por causa dessa descoberta. Eu estou falando isso, irmãos, porque isso está aqui há poucas décadas, 1948, devagarzinho ainda, lidando com isso. E a partir daí, o conhecimento tem se multiplicado de forma exacerbada, até nos impressiona. Você pode não entender nada de hardware, você pode, como eu, isso é normal, mas nós lidamos com essa tecnologia. Mas o que eu quero dizer também sobre isso é que as ciências, de um modo geral, elas não podem resolver uma grande crise, a crise que está aí no mundo, as crises no mundo. As ciências não resolvem, embora o senso comum acredite que a ciência vai dar um jeito. Se fala em falta de alimento, não, mas a ciência dá um jeito aí, produz umas cápsulazinhas aí, a gente toma uma cápsula daquela de manhã, substitui o almoço, outra à noite. Irmãos, a ciência não vai resolver o problema da humanidade. Falar de crise é falar o óbvio, então não preciso de falar, todos nós já sabemos sobre crises. Nós também experimentamos crises, mas há uma diferença muito grande entre enfrentar algum sofrimento, algumas crises, caminhando com Deus e tendo o Espírito Santo em nós, é muito diferente do que caminhar neste mundo pervertido, corrupto, pecaminoso, mundo que jaz no maligno, sem ter Deus, sem ter Cristo como Senhor e Salvador. Aí sim, aí é uma derrocada, aí não tem ciência, não tem nada que dá conta. Mas a boa notícia é que para essas crises, e a maior das crises é aquela que aconteceu há mais de 6.000 anos. De acordo com a cronologia bíblica, pouco mais de 6.000 anos. Lá no Éden, quando o homem pecou, quando ele morreu espiritualmente, quando ele morreu fisicamente, é óbvio que a morte física, embora tenha entrado naquele momento, ele só morreu depois que ele viveu um tempo, porque o salário do pecado é a morte. Portanto, quando a morte entrou, essa foi a grande crise que a humanidade passou a enfrentar. O ser humano passou a enfrentar crises e mais crises por causa do pecado. Esse pecado que aconteceu lá no Éden, esse pecado do qual somos herdeiros no momento em que nascemos. Todas as pessoas nascem também mortas. Ah, mas a criança, não, ela também nasceu. Davi diz isso, ele disse, está registrado, em pecado concebeu minha mãe. Não é o sexo que é o pecado, mas é a natureza herdada em Adão. Irmãos, essa crise chamada pecado tem solução. E quero vos dizer que essa solução já foi designada por Deus antes da fundação do mundo. É muito comum a gente ouvir as pessoas, às vezes pregando ou dizendo, evangelizando, fala assim, aí o homem pecou, então Deus tomou a decisão de vir até o homem. Que nada, ele já havia tomado essa decisão antes. Como que você está dizendo isso? A partir de 1 de Pedro 1:20, ali está dito que o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus Cristo, porque nós não fomos resgatados nem por ouro, nem por prata, que são corruptíveis, mas pelo precioso sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro, que foi conhecido antes da fundação do mundo, está escrito aí, pode conferir, 1 de Pedro 1:20. Então esse sangue conhecido antes da fundação do mundo se manifestou lá no Éden, no momento, logo depois da queda, porque Deus compareceu ali, chamou à sua presença a Satanás e ele incorporou-se na serpente. Diante de Deus estava o homem, Adão, a mulher, Adão também, o nome dele e dela era Adão, Gênesis 5:2 fala sobre isso. E esse Adão, feito da terra, e essa mulher também, feito da terra, porque foi tirada do lado dele, da sua costela, eles estavam ali apavorados, envergonhados, porque nus estavam, reconheceram que estavam nus, eles viram a vergonha da nudez deles próprios e um dos outros, cozeram folhas de figueira, mas folha de figueira é o método do homem para a justificação.
É uma forma que ele usou e a mulher para se apresentarem perante Deus, que ele sabia que toda virada do dia ele viria, mas naquele dia drástico, terrível, Deus veio. Ele veio sim e chamou por Adão. E aí ele dá a sentença para Satanás: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este descendente, este combina com seu, te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Verso 21, isso é Gênesis 3,15, verso 21 está escrito: mas Deus providenciou vestimenta de pele para o homem e para a mulher e os vestiu. Vestimenta de pele no singular, porque o homem tinha que receber a sua como ato de fé e a mulher tinha que receber a sua como crendo naquele método de Deus para a sua salvação. E eu creio, irmãos, pelo próprio testemunho das Escrituras, que Deus ministrou ao primeiro casal que aquele era o método. Tanto é verdade isso, que logo no capítulo seguinte, capítulo 3 ainda, capítulo 4, 4:7, né, Abel é 4:5, 4:6, ele vai oferecer oferta ao Senhor. Aquilo ali é culto. Oferta ali não tem o sentido de oferta, porque oferta aqui também é culto, mas lá tinha um significado maior, porque ao apresentar ali, ele tinha que apresentar oferta de sangue, que Deus havia ensinado conforme ele fez. Abel entendeu isso, Abel creu nisso, e Abel praticou isso, ele viveu, e o texto diz que ele apresentou a sua oferta como oferta de sangue, porque sem derramamento de sangue não há remissão. Hebreus 9:22. Esse texto não estava escrito para ele não, mas estava escrito no coração dele aquilo que Deus havia ministrado pelos seus pais, e os seus pais para ele, e ali ele sacrifica da primícia de seu rebanho, e a sua oferta, o seu culto foi aceito por Deus como aroma suave. Mas ao passo que Caim, irmãos, ele tipifica as pessoas que, mesmo tendo conhecimento, mesmo convivendo com pessoas evangélicas, mesmo até professando que tem a fé em Deus, isso é muito comum, irmãos. As pessoas hoje fizeram um Deus na cabeça delas, e elas ficam achando que estão até indo para o céu. É comum receber isso em Facebook, em WhatsApp. Está indo para sua casa, Jesus, e você vai abrir a porta. Aquele Jesus não é o nosso, não é o Salvador. Um homem lá de olhos azuis, não sei o quê, batendo na porta, você vai abrir, se você abrir, diga amém. Isso é balela, irmãos, isso aí não é Jesus, isso é um Jesus que eles construíram na cabeça deles, o Deus que construíram, porque nós vivemos num mundo secularizado, as mentes estão secularizadas, as mentes de um modo geral estão sendo controladas. Não se iluda, meu irmão, minha irmã, você que não tem certeza, se porventura não tem certeza de salvação, não se iluda, porque a tecnologia, a tecnociência, ela está facilitando tudo isso para perverter mais e mais a mente humana. A mente humana está controlada assim, irmãos. Eu costumo dizer que o crente tem que pensar biblicamente. Nós não podemos pensar psicologicamente. Por que não pensar biblicamente? Para pensar biblicamente tem que estudar a Bíblia. Nós temos que nos prostrar diante de Deus, diante de Cristo. Agradecer pelos feitos dele na nossa vida e mudar a nossa mente. Sermos transformados pela renovação da nossa mente, conforme Romanos 12:2. E não vos conformeis com este mundo, não tomai a forma deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para nós reconhecermos a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus, isso só é possível se nós formos transformados dia após dia. Mente transformada, o ser transformado. Na verdade, irmãos, os tópicos da nossa mensagem sobre a salvação vem agora, logo daqui a pouco. Quero pensar sobre 3 perguntas possíveis que poderiam ocorrer na tua cabeça, na cabeça de alguém. O que é salvação? Irmãos, a palavra salvação, as duas palavras, tanto no hebraico como no grego, elas dão ideia de preservação. Maravilha!
é exatamente isso, preservação. Porque quem morre sem Cristo, quem morre perdido, quem morre condenado, não haverá preservação, haverá sofrimento eterno com a preservação do corpo, mas em morte eterna. Então a palavra salvação tem esse sentido, preservação, segurança. E a segunda possível pergunta seria: qual é a abrangência da salvação? Essa palavra, irmãos, é uma palavra do Evangelho que inclui, por exemplo, todos os atos salvíficos de Deus estão inclusos nessa grande palavra, nessa palavra que abarca todo o sentido de salvação. Esses atos são a eleição pela graça, a regeneração, que é o novo nascimento, a redenção, que é o preço que se pagava por um escravo lá no mercado, e aí Jesus pagou o preço para que nós fôssemos libertos por ele. A justificação é outro ato salvífico de Deus. A adoção como filho é outro ato de Deus, ato salvífico. O perdão é outro, porque Deus te perdoou, me perdoou. Se você é um nascido de novo, Ele já te perdoou de todos os pecados cometidos e já perdoou até mesmo os futuros. Então não precisa de confessar, é claro que precisa, todos os dias, todo o tempo. E a terceira possível pergunta é: como se processa a salvação? Ela se processa em Cristo, na pessoa e obra de Jesus Cristo. Os 3 tempos da salvação, vamos passar agora a pensarmos juntos, são tempos verbais. O primeiro tempo está no passado. O crente nascido de novo foi salvo da condenação eterna. Grave isso. O crente nascido de novo, regenerado, portanto, foi salvo da condenação eterna, foi salvo da culpa e da penalidade do pecado. É óbvio, porque se um pecador morre naquela condição de homem natural, está condenado. Jesus disse: está condenado, não há mais nada que fazer. Não adianta interceder por ele, não adianta missa de corpo presente de 7 dias, de 1 mês, de 1 ano, nada, absolutamente nada. Então o primeiro tempo é esse, irmãos, no passado. Se você nasceu de novo agora, durante esse dia, a 1 hora que já se passou, já é passado. Então, irmãos, essa é uma verdade maravilhosa, ela é tremenda, porque ela nos dá segurança. Está salvo mesmo. Trata-se às vezes com desdém essa doutrina tão importante, dizendo assim: quer dizer que uma vez salvo para frente, para sempre? Desdenhosamente, como se fosse assim: eu posso deitar e rolar? Absolutamente. Porque se alguém disser isso, falando de si mesmo, precisa de rever em que crer. Precisa de rever, porque não é por aí. Certeza de salvação, ela é absoluta mesmo. Tenho certeza? Tenho. Isso está garantido. Quem garantiu foi o próprio Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. Alguns textos, irmãos. João 5:24. Jesus diz para nós o seguinte: em verdade, e aí ele repete, em verdade vos digo, todo aquele que ouve esta minha palavra e crê naquele que me enviou, o quê? Tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Certeza, Jesus está dando certeza aqui, tem a vida eterna. Não entra em juízo para condenação, obviamente, mas passou da morte para a vida. Outro texto que é tremendo também, é 1 aos Coríntios 1:18, está escrito que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. É loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus.
Segundo aos Coríntios 2, 15 e 16, diz o seguinte, que nós somos o bom perfume de Cristo. O bom perfume de Cristo. Irmãos, eu vou ler aqui, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Citei esse texto com tanta alegria de manhã, falhou a memória, mas olha que coisa maravilhosa, irmãos. Somos o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para com estes que se perdem, cheiro de morte para a morte. Mas olha que coisa maravilhosa, mas para com aqueles, resgatando os que somos salvos, aroma suave. Irmãos, olha que maravilha, para os que se perdem, cheiro, para os salvos, aroma. Nós somos o bom perfume de Cristo, que deve aromatizar a vida do irmão. De manhã eu disse, vou falar aqui de novo, irmão. De novo não, porque alguns que estiveram aqui, estão aqui, que são da equipe de louvor. Mas a palavra é de Deus, a voz apenas que é minha. Olhe para a sua Bíblia, se você tiver com ela aberta, o que está escrito aí logo no final do versículo 16? Tem uma pergunta aqui, quem, porém, é suficiente para estas coisas? Quem está apto para essas coisas? Você é aroma para o seu irmão, com quem você convive? Você tem sido aroma para com os salvos que estão caminhando com você nessa igreja, por exemplo? Para com outro irmão de uma outra igreja? Tem sido aroma? Ou está cheirando mal? Quer nem ver esse crente na minha frente? Tem esses testemunhos também, irmãos, terríveis. Às vezes do estupim curto, intolerantes. Aí não é aroma. Quem está apto para isso? Quem é suficiente para isso? Para a nossa meditação, então, para a nossa reflexão. Essa reconciliação, irmãos, ela é operada pelo Espírito Santo, porque só o Espírito Santo pode, só Ele convence. Foi Ele que te convenceu, foi Ele que convenceu a mim. Ele me convenceu do meu pecado. A minha conversão aconteceu, meu novo nascimento, há mais de 30 anos. Na época, eu falava para minha esposa, eu vou parar de ir. Eu comecei a frequentar a igreja presbiteriana no bairro de Fátima, eu falei assim, não adianta ir lá não, porque esse coração meu é igual uma pedra, manda levantar, eu levanto, manda sentar, eu sento. Ele prega a palavra, eu até sei que ele deve estar falando a verdade, mas aqui não mexe nada comigo, eu não vou lá mais não. Mas o contraste é que hoje eu não aguento nada, né? Choro à toa, vocês me perdoem. Aquele coração duro foi transplantado por Deus, glória a Ele, né? Coração de pedra mesmo, eu era desse jeito mesmo, é triste, naquela época era triste para mim falar isso. Eu tenho um coração de pedra, eu nem sabia que estava escrito que Deus faz transplante de coração. A ciência faz, eu sabia, mas Deus não. Ele não rasgou em mim para tirar não e colocar outro, mas Ele colocou. Eu sou testemunha disso aqui agora. Irmãos, a salvação é preciosa demais. Acho que a gente poderia falar só isso e irmos embora. Mas acontece que nós precisamos de pensar um pouco sobre esse requisito de Deus para a salvação. Jesus diz assim, por exemplo, eu não gosto de dizer que Jesus disse não, irmão, sabe por quê? Porque a palavra dele é a verdade, ela permanece para sempre, então Jesus está dizendo, ele está dizendo, por exemplo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João 3,5. Quem não nascer da água e do Espírito, Espírito com E maiúsculo, Espírito Santo, não pode, não vai para o céu, quem não nascer de novo. Isso é sério demais, meus irmãos, porque tem muita gente achando que está indo para o céu. Irmãos, eu falei de manhã, eu tive uma experiência aí de 30 anos, né? Então eu já passei, até não, né? Eu já
passei por um tempo em igreja pentecostal, porque ela transitou de uma conservadora para pentecostal, fiquei 4 anos, aprendi muito, mas fiquei horrorizado com tanta coisa também, mas valeu o que eu aprendizei, o que eu aprendi, está igual criança, né? Aprendizei, né? Mas vamos lá, aprendi muito e muita coisa eu joguei para lá, porque não dava. Irmãos, eu sou testemunha ocular, já vi muito isso, pregadores, irmãos, chegar numa tribunazinha assim, não importa, e começar a falar, e nem abriu a Bíblia, e nem leu, começa a fala em língua estranha, você não entende nada do que está falando, e parece que quer tornar Deus mais poderoso ainda, e fala mais alguma coisa, e não está pregando ainda o Evangelho. Aí fica empolgado, acha que tem que dar uma mãozinha para tornar Deus mais poderoso ainda, e diz assim, não, mas aquilo que aconteceu com Moisés foi um milagre. Foi mesmo, até aí eu estou concordando, mas Deus fez, porque, olha, era para o cestinho descer rio abaixo, mas aí Deus poderoso fez ele fez subir porque a rainha lá tinha que pegar o menino, aí o povo, glória a Deus. Eu falei, não está conhecendo nem geografia. Porque o povo de Israel estava na terra de Gósen, ali no delta do Nilo, e ali, a partir do delta que tinha o rio Nilo, então o cestinho desceu. Deus é poderoso para fazer ele subir? Mas não precisou disso. As circunstâncias que Deus criou, era exatamente para ele realizar o sobrenatural no natural, rio abaixo, conforme está nas Escrituras. E eu já vi, irmãos, é só isso aqui que eu quero falar, eu estou falando sobre salvação. Aí o pregador está falando nada ainda de evangelho, cita o nome de Deus, do Espírito Santo e tal, intercala muitas vezes ali com língua estranha, e depois ao final está todo mundo às vezes emocionado, e aí pergunta quem quer aceitar Jesus. Irmãos, quem que não quer? Tem gente que fala assim, eu falei com ele hoje, não é isso? Estou falando, irmãos, dessas mensagens que vocês sabem aí de WhatsApp, de Facebook. Aí faz aquele apelo, pessoas vão à frente. Tem muita gente fazendo o que os pregadores mandam fazer e acham que estão indo para o céu. Não sou juiz de ninguém, mas só tem um detalhe: se não nascer de novo, aí a palavra, é Jesus que está dizendo, não pode entrar no céu. Pode até achar que está indo. Vai ter um desespero, porque tem gente que... Eu já fiquei desesperado uma vez, porque aqui, quando eu mudei para aqui em 84, eu não tinha ainda comprado um carro, nem nada, eu não sabia direito aí, embarquei no ônibus, só que eu não dei aqui não paguei o tal do mico que eles falam, né? Mas o ônibus enfiou para um outro lugar, que não era o meu bairro, era o bairro de fato, o troço foi para outro lugar, eu disse, voltei, tem muita gente no bonde, né? Ao invés de estar com Jesus, indo para o céu, está achando que está indo, mas... vão assustar depois, mas deixa isso para lá, isso é com Cristo. Agora veja bem mais outro texto, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Lucas 13:3. Esse texto tem o seu contexto anterior, nos 2 versículos anteriores, é a respeito daquela torre, a torre de Siloé. Aquela torre desabou e matou 18 pessoas, e ali eles falando para Jesus acerca daquilo ali, sobre o que eles estavam questionando, aí é o texto anterior. Aí Jesus, conhecendo a intenção deles, aí Jesus, o que eles estavam querendo dizer? Não, já que aqueles ali morreram, pecadores mesmo, tinha mais é que morrer. Aí Jesus disse, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Irmãos, aqui nós aprendemos uma lição. Não é porque aconteceu uma catástrofe com alguém, por mais pervertido que seja o país ou a tribo que for, não atribua aquele seja lá da natureza o que for, seja um terremoto, seja enfim, uma catástrofe, não atribua aquilo por causa da condição de pecado das pessoas, não. A questão do pecado é com Deus. Nós temos que olhar para nós mesmos, que cada um chore pelos seus pecados, por seus pecados. Porque nós estamos sujeitos às dificuldades, às intempéries, aos terremotos, se for o caso. Dizem que até no Brasil vai ter terremoto, não sei, também não estou preocupado com isso não. Se vier, nós vamos para o céu mais cedo do que a gente às vezes imagina.
Deixa vir, mata aí, não tem problema não. Deus sabe de todas as coisas, mas o juízo de Deus já está manifesto mesmo. E quem tem certeza de salvação está seguro. Não precisa ficar com medo de morrer, não. Não precisamos ter medo disso. E aí, olha bem então, a condição para ir para o céu é essa, tem que nascer de novo. Em Efésios 1, 13 e 14 está escrito que Paulo escrevendo aos crentes lá, ele diz assim: tendo ouvido a palavra da verdade, entre vírgulas, o evangelho da salvação, é um aposto, a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor, ele é a garantia que aquele regenerado vai para o céu. Precisa de mais texto para você ter a certeza de que você vai para o céu? É só esse requisito aqui: é necessário nascer de novo, e isso é operado pelo Espírito Santo. Aquele que não nascer de novo, não pode ir para o céu. Uma vez nascido de novo, o céu está garantido. Mas eu quero passar agora para o segundo tempo da salvação, que é a salvação no tempo presente. Todavia, quero ainda dizer o seguinte, que a nossa salvação, essa salvação sobre a qual estou falando, ela não é uma salvaçãozinha qualquer. Não é uma salvação aí de um acidente de trânsito, não é nada disso não. Ela é uma grande salvação. Por que ela é grande? Porque ela tem a ver com a nossa vida depois que passarmos desta terrena. A morte do corpo é apenas uma transição entre o que é passageiro e o que é eterno. Então daí a salvação, Paulo chamou de grande salvação, tão grande salvação. Essa salvação que é gratuita, mas ela não é barata, definitivamente a salvação não é barateada. A graça de Deus tem sido barateada nesse tempo de apostasia. Muitos pregadores, muitos líderes têm barateado essa graça, têm trazido para a igreja até a ideia de que não há inferno. Tem uma igreja emergente aí, tem dois expoentes dela, McLaren e Brian McLaren e Rob Bell. Rob Bell, por exemplo, já declarou que não tem inferno, que isso aí é invenção do homem. Irmãos, a salvação é gratuita, mas ela não é barata. Ela custou a vida de Jesus, o seu sangue foi ali derramado. Quando nós tomamos a ceia, irmãos, nós estamos comendo um pedacinho de pão que representa muito disso. Porque para o pão chegar à mesa, irmãos, ele tem que ser triturado, até virar aquela farinha fina, para depois ser usado para tornar uma massa da qual sai o pão. Assim aconteceu com Jesus, o seu corpo foi moído ali. Isaías fala sobre isso. Moído por causa das nossas transgressões, por causa da nossa iniquidade, ele foi traspassado, seu sangue foi derramado. Então esta é a grande salvação. Não há lugar para outros evangelhos com E minúsculo e não. Não pode haver na nossa vida, mas está tendo muito espaço por aí. Exploradores da fé. É como se o evangelho fosse poder deles para ganhar dinheiro, para ter iate, para ter avião, para ter mansão, para ter carro importado. Irmãos, tempo de apostasia, de abandono da fé, mas é nesse tempo que eu e você precisamos de rever a nossa vida com Deus, porque esse tempo de apostasia, irmãos, ele contamina também. A gente vai deixando se levar. Israel esperou, depois que Esdras e Neemias chegaram em 558, um e o outro 545 a.C., esperaram. Neemias e Esdras acertaram tudo, o sacerdócio voltou, a interpretação das escrituras, expositivamente, capítulo 8 de Neemias, ele vai ensinando, está tudo funcionando muito bem.
culto, sacrifício lá no templo construído, terminado em 516. Eles estão ali felizes da vida, louvando, cultuando a Deus, o sacerdócio, tudo ali, tudo funcionando, os turnos, etc. Aí eles estavam pensando, agora está na hora do Messias vir. Não veio. Quando, alguns anos depois, 100 anos depois, profeta Malaquias, leia Malaquias, os questionamentos do povo de Israel. Deus falava e eles questionavam. Deus perguntava e eles questionavam. Em que fazemos isso? Mas em que? Em que? Mas nós, por quê? E nós, igreja? A volta de Cristo é iminente, a qualquer momento ele vem. E parece-me que o povão de Deus, e de manhã eu disse, vou repetir, costumo dizer, eu não gosto de me referir à igreja quando é nesse sentido negativo, não. Porque no sentido positivo a gente pode falar igreja, né? Porque a igreja ela é composta dos regenerados. E para Deus ela é sem mácula, ela é sem ruga, ela é sem defeito. Agora o arraial evangélico, o povão de Deus, aí muda de figura. Porque se eu tenho que considerar todos vocês como meus irmãos, eu tenho mesmo. Agora só Deus tem autoridade, poder e conhecimento pleno para saber quem Ele já reconciliou consigo. Quem está reconciliado consigo é a igreja. Jesus voltando, subiremos. Quem não estiver, fica. Vamos para frente. A salvação no presente. O crente nascido de novo está sendo salvo do hábito e do domínio do pecado. Irmãos, isso aqui é maravilhoso, isso é tremendo. Pense comigo. Fui salvo, fui alcançado, ok, aí você diz, eu fui salvo, eu fui alcançado, eu já confessei Jesus, eu já confessei com arrependimento, sobre arrependimento. Você só não foi só levantar a mão e vir à frente, não pode, só isso aí não salva ninguém não. Tem que se arrepender, tem que confessar, tem que entender o que é o Evangelho. Aí então, nós vamos pensar, eu estou sendo salvo do hábito e do domínio do pecado. Uma pessoa que nasce de novo, por exemplo, hoje, é um bebê espiritual. E como bebê, tem que receber o genuíno leite. Aí eu costumo até dizer que esse genuíno leite é que vai trazer os anticorpos para tanta heresia, para tanta falsa doutrina que tem por aí, para tanto ensinamento corrompido e deturpado, para tantas visões que surgiram, para tanto novo que surgiu, nova unção, novo isso, novo aquilo, nova visão, novo. Mas o novo é o que Deus fez por mim e por você. Isso é novo, que nunca vai deixar de ser novo. Agora, esse domínio do pecado, esse bebê espiritual, então, ele recebe o genuíno leite da palavra e vai se fortalecendo. E à medida que vai se fortalecendo, ele vai ficando meio que, não é imune totalmente, mas está crescendo para isso. E daí é necessário que alguém esteja ajudando esse novo convertido a ter as suas vendas tiradas dos seus olhos, por exemplo. Aí estou fazendo uma alusão aqui a Lázaro, que foi ressuscitado por Cristo, mas Cristo mandou que os seus discípulos o desatassem e deixassem ele ir. Porque na cultura judaica, eles eram sepultados com vendas nos olhos, pés amarrados, mãos, então ele deve ter saído, obviamente, pulando lá do túmulo, e aí Jesus desatar e o deixar ir. A parte de Deus é ressuscitar. E a parte nossa é socorrer um ao outro, é andar um com o outro, é caminhar. Se é nascido de novo, precisa de ser orientado quanto ao leite genuíno, porque senão ele pode comer comida de cabrito aí, e empaturrar a barriga e não crescer, né? Vai ficar aí um pouco defeituoso. Essa obra maravilhosa do Espírito Santo em nós, irmãos, é que vai nos transformando de glória em glória, é que vai trabalhando conosco, é que vai nos transformando, mas só que a ação de Deus, a ação do Espírito, tem que ser cooperada por nós. Ele diz, enchei-vos do Espírito, não vos embriagueis com vinho, um imperativo aqui negativo, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos, aí vem um imperativo positivo, enchei-vos do Espírito. Nós somos cooperadores com Deus nesse processo de santificação. Como que isso é possível? Pela palavra. Jesus diz assim, João 8,32, e conhecereis a verdade vos
libertará. Jesus é a verdade que você e eu conhecemos no dia que nós fomos reconciliados por Deus, mas Jesus passou a ser conhecido por mim, por você e por todos aqueles que são alcançados por Deus, desde o momento que converte, que nasce de novo. E esse é um processo. E essa verdade que é Jesus é também a palavra. A minha palavra é a verdade. Eu sou o caminho, e a verdade é a vida. João 14:6. O salmista no Salmo 119:60, ele diz que as tuas palavras são em tudo verdade. Irmãos, a verdade está aqui de Gênesis a Apocalipse. E é essa verdade que nós precisamos de conhecer dia após dia, para que o lixo da mente saia. Você quer ver quem tem lixo na cabeça? É um crente novo convertido. Por quê? Porque ele nasceu, cresceu e viveu numa sociedade corrupta e corruptora. Aí tudo que ela dá valor, por exemplo, que fere os princípios, depois já não vai dar valor mais. Então é lixo da internet, é lixo dos vídeos, é lixo dos games, dos desenhos animados, lixo das revistas, lixo da pornografia, lixo da sensualidade. Isso enquanto ele é homem natural, vai se envolvendo, vai se embrenhando no pecado, e esse pecado da área sexual é o pecado que mais enreda pessoas. E aí essa lixada nasceu de novo, está liberto, mas está cheio de lixo. Volto a referir-me a Romanos 12:2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. E quem vai fazer isso? É o próprio Espírito Santo, de acordo com a palavra. Você começa a comer a palavra, meditar, remoer, e aí a palavra vai entrando e o lixo vai saindo. Se tiver lixo na tua cabeça, faça isso. E o lixo que tiver na minha cabeça, eu tenho feito isso, para nós pensarmos biblicamente. Gálatas 2:20, ao final, parte B, diz assim: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Essa salvação aqui, irmãos, é a salvação no tempo presente. Os crentes as denominações que não entendem como nós devemos respeitar, mas eles pegam esse texto e dizem assim, está vendo aqui, ó? Você diz que uma vez salvo está salvo, mas aqui, ó, está escrito aqui, ó, desenvolver a salvação, a vossa salvação. Ele está pensando que é a salvação da condenação eterna, mas não é não. Isso aqui é no sentido de santificação, ela é presente. Desenvolvei a vossa salvação. Desenvolvei para que você não seja dominado pelo pecado. Se o pecado está te prendendo, algum pecado está te prendendo, desenvolve essa salvação, seja liberto desse pecado, porque aquele que confessa o pecado e deixa, esse alcança misericórdia. Irmãos, nós confessamos todos os dias, todo domingo estamos aqui, mas no lugar de confessar pecado não é só no templo não, confessamos pecado todos os dias, tem que ser assim. Não é aquela oração, perdoa a multidão de pecado da minha vida, pela misericórdia. Você não tem que acumular multidão, coisa nenhuma, não. Pecou, vai logo. E se o teu irmão pecar também, vai lá. Você está sabendo que ele pecou, vai ter com ele. Aplica Mateus 18. Se ele te ouvir, ganhaste o irmão. Irmãos, tem muita coisa para nós fazer, mandamentos recíprocos, mas não é isso que eu quero dizer. Mas apenas referir a essa verdade também. Porque nós, como salvos, como igreja, nós precisamos, sim, amar uns aos outros, viver o Evangelho. Se o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, nós somos os instrumentos com os quais Deus conta para que essa salvação, para que esse Evangelho da salvação seja conhecido pelos povos, pelas pessoas que estão ao nosso redor. E essa tarefa pesa sobre os meus ombros, pesa sobre os teus ombros. Pesa sobre os ombros da igreja. Tem gente em países islâmicos aí, irmãos, que estão convertendo sem nenhuma pregação. Aí nós vamos nos acomodar? Não, porque isso aí não é o método ordinário, que é o geral. A ordem é que nós devemos fazer discípulos, nós devemos evangelizar. Mas Deus, Ele salva quem Ele quiser salvar, até sem pregar. E condena também até quem achar que não ouviu, mas vai condenar, porque Romanos 1 está escrito que os atributos de Deus se revelam nos céus, pela própria obra da criação. Último tempo da salvação, para nós encerrarmos, esse aqui é mais curtinho,
A salvação no futuro. Irmãos, a salvação no futuro diz respeito à glorificação. Por quê? Quando da ressurreição dos corpos, quando, eu posso usar também aqui, não sei o termo arrebatamento, mas enfim, quando o Senhor levar a sua igreja, os corpos das pessoas salvas, esses corpos serão ressuscitados, pelo poder de Deus, pelo poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não sei bem como que é, mas é Elohim, é Deus, os corpos ressurgirão, e ao ressurgir, não importa, tem gente que já me perguntou, mas e quem morreu queimado? Virou cinza, mas vira corpo de novo, não interessa se morreu queimado, se foi cremado, né? Se morreu afogado, se cortaram os pedacinhos e jogaram para as feras comeram. Comeram lá na época do Império, quantos crentes foram devorados por feras, mas e daí? Comeu, mas é terra, vai ressurgir, Deus tem poder para isso. Ressuscita então os corpos, e nós que aguardamos a sua vinda, teremos igualmente os nossos corpos transformados, e aí subiremos ao encontro do Senhor nos ares. E esta salvação no futuro, esse corpo então, que é corruptível, ele se revestirá da incorruptibilidade. 1 Coríntios 15, o último texto que nós vamos ler, para fecharmos aqui essa meditação sobre esse terceiro tempo da salvação. Convido você a abrir aí 1 Coríntios 15, versos 51 a 53. Está escrito assim: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Irmãos, a palavra de Deus, a Bíblia, ela não traz muita luz sobre que corpo é esse, mas ela diz que é um corpo celestial. Isso para mim é o bastante. Por que é o bastante? Porque celestial contrasta com o que é terreno. E outros textos dizem a respeito disso: semeia na corruptibilidade e ressuscita na incorruptibilidade, e nós lemos aqui também. Então para mim basta. Este corpo será revestido, esse aqui é terreno, mas ele será revestido do que é incorruptível, que é celeste, que se refere aos céus. Para mim isso basta. E aí nós estaremos com Deus para sempre. Nós seremos co-iguais a Cristo, porque nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Irmãos, olha que maravilha, ao partirmos deste mundo, e aí nesse sentido escatológico aqui, esse último estágio da salvação, que é futuro, é escatológico, haverá de acontecer, e não importa se você morrer hoje, e isso acontecer daqui 1 ano ou 2, eu estou esperando Jesus voltar, estou falando em condições normais, digamos que eu vou viver mais 10 anos aí, por causa da idade, condições naturais, eu creio que eu não passarei pela morte. Talvez isso pode assustar alguns, mas talvez sirva até de ânimo para outros, ou então de advertência para outros. Por quê? Porque não fique pensando, não fique olhando estatística não, tá? Jesus, a doutrina da iminente volta de Jesus é uma doutrina bíblica. Não tem sinal para a igreja não, nós pegamos uma carona em Israel, mas não tem sinal para a igreja não, tá? Os sinais aqui, a gente pega uma carona, porque o Israel é o ponteiro de Deus no seu relógio. O que você precisa e eu precisamos é isso, é entender que a qualquer momento Jesus pode voltar.
E de acordo com a carta de Pedro, lá no capítulo 4, vai falar sobre o edifício que Cristo está construindo e que nós somos pedras vivas desse edifício. E no dia que Jesus conquistar essa última pedra viva que Deus elegeu, Ele colocará essa última pedra, reconciliará consigo, é esse processo aqui de regeneração, coloca essa pedra viva no edifício e aí as coisas, tudo será consumado. E Ele volta. Irmãos, me alegro muito no Senhor pelo fato de Cristo ter morrido por nós, nos ter concedido a salvação. Que você possa bendizer a Deus por isso e buscar uma vida de santidade e de santificação constante, porque as lutas neste mundo que jaz no maligno são muitas tentações, muita coisa sendo oferecida, mas nós precisamos dizer não para a carne, e sim para a nossa natureza espiritual. Alimente mais a natureza espiritual sua, que você vencerá a natureza física. Agora, se fizer o contrário, aí é a derrocada. Perguntaram para Tim LaHaye isso. Ele ministrou sobre as duas naturezas, a espiritual e a carnal, e aí um irmão perguntou para ele: Tim, como que eu faço para a natureza espiritual vencer a carnal? Ele falou: alimente a natureza espiritual. Alimento com o quê? Com a palavra. Para depois não ficar botando, aí não foi ele não, sou eu. Para depois não ficar botando culpa no capeta, né? Ele é sujo, o diabo é sujo. Ele é sujo mesmo. Mas você é limpo, lavado pelo sangue do Cordeiro. Amém?